Vereador, o senhor poderia fazer um balanço aí desses 6 meses dessa legislatura, os trabalhos da casa? Para nós que estamos no primeiro mandato, né, o meu primeiro mandato como vereador da cidade do Rio de Janeiro, que muito me orgulha, o que é motivo de felicidade, foi uma descoberta, né? São 6 meses de trabalho, 6 meses do início de uma caminhada. E num momento muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós debatemos política pública, política em defesa da educação, os rumos e quais serão os reais legados, né, o que ficará como legado olímpico para a cidade do Rio de Janeiro. Nessa legislatura nós estamos fechando 6 meses e o povo do Rio de Janeiro saiu às ruas, a turma saiu do Facebook e a gente está aqui tentando aproximar o legislativo dessas manifestações, dessas reivindicações. Então foram 6 meses de muito trabalho e de aprendizado, iniciando uma caminhada nessa casa legislativa. Não foi como devia. Nós poderíamos ter trabalhado mais, mas agora com esses movimentos populares, já está todo mundo querendo trabalhar. É importante, né? A hipocrisia da força que já poderia ter acontecido. Mas, enfim, espero que o segundo semestre seja de bastante proveito e que esse município mude, o estado mude e o país mude nessas áreas do apelo popular. Esse foi um semestre bastante produtivo, bastante agitado aqui para a Câmara dos Vereadores. Votamos projetos importantes, a criação de várias comissões especiais, comissões temporárias na preparação dos grandes eventos. Eu acho que isso andou realmente também muito bom. Avançamos muito na questão da política de educação, acho que a Comissão de Educação trabalhou muito nesse sentido. E nós da Comissão do Meio Ambiente também estivemos fazendo diversas vistorias. Eu fico satisfeito, um balanço bastante positivo desse semestre. A gente aguarda ansioso o próximo. A palavra para definir tudo, esses meses de trabalho, a palavra melhor, adequada seria decepcionante, né? As sessões se limitam a 3 dias somente na semana e muitas das vezes a sessão cai por falta de presença dos vereadores, então os trabalhos se arrastam por muitos anos e assim, numa previsão muito otimista, os projetos que eu dei entrada muito provavelmente só serão votados daqui a 2, 3 anos. Eu acho que, na minha avaliação, foi um semestre bastante produtivo, um semestre em que a Casa mostrou que está disposta a trabalhar incessantemente, haja vista que, se formos analisar direitinho o número de sessões que foram suspensas por falta de quórum, nós vamos observar que foi um número bastante reduzido, principalmente se compararmos com legislaturas anteriores. Essa casa começou a trabalhar de uma forma efetiva na formação das comissões permanentes e podemos observar ainda que, além de termos as comissões permanentes, várias comissões provisórias, várias foram formadas aqui nesta casa para que se fizesse um balanço, se fizesse uma avaliação dos rumos concretos que estão sendo traçados nessa cidade. Tivemos a aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que foram feitas algumas audiências públicas e agora estamos culminando com a abertura da CPI. A abertura da CPI sobre a questão dos ônibus, que esta comissão foi aprovada e será instalada agora a partir de agosto. Vereadora, a senhora poderia fazer aí um balanço desse primeiro semestre, dessa legislatura, os trabalhos da casa? Olha, se nós compararmos em relação ao ano passado, ao primeiro semestre do ano passado, foi um pouquinho mais positivo. Mas o ano passado tinha a justificativa de ano eleitoral. Eu acho assim que de grande interesse para a cidade, nós não aprovamos nenhum projeto expressivo, mas nós aprovamos a instalação de comissões especiais, que são importantíssimas, nós aprovamos algumas coisas, fizemos audiências públicas, eu mesma, com a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, fizemos aqui uma audiência pública maravilhosa quando discutimos a internação compulsória dos dependentes químicos e das pessoas que vivem em situação de rua. Então, tem coisas positivas sim.
mas eu esperava mais. Eu acho que com uma renovação de 47%, a minha expectativa era muito maior. Como primeira experiência, né, nesse processo eletivo da minha parte, eu me sinto empolgado porque não só várias foram as indicações legislativas que encaminhei para o chefe do Poder Executivo com vistas a demandas de comunidades, né, da Zona Oeste, a minha área de atuação, como alguns projetos de lei que eu elaborei, e fui autor da criação de uma comissão especial de acompanhamento operacional e de investimentos na questão da supervia, o transporte ferroviário dentro da cidade do Rio de Janeiro. Assim como também vimos aí, agora mais recentemente, essa polêmica circunstância da CPI dos transportes, como também o pessoal anteriormente tentou a CPI sobre a questão da remoção, né, involuntária dos dependentes de drogas e que infelizmente aquela não passou, né, até porque era um momento de muita preocupação para a cidade, a gente vê o que está acontecendo e agora mais do que nunca com todo esse movimento, mas eu acho que foi satisfatório. Uma experiência nova, eu como primeiro mandato, eu participei de todas as sessões do plenário e votamos projetos que têm atendido toda a sociedade da capital do Rio de Janeiro e falar um pouco que, graças a Deus, essa casa, a Casa do Povo, tem atendido realmente às necessidades da população no todo. Como já fui em algumas comunidades, fiz já 85 indicações das demandas que eu tenho visitado as ruas. A casa tem trabalhado muito, vários projetos apresentados pelos vereadores, então isso é muito importante e para mim é um orgulho muito grande estar representando a população aqui. Nós estamos vivendo um momento agora, quer dizer, nós estamos falando de 6 meses, mas ninguém pode esquecer o que está acontecendo agora de positivo nas ruas. Nós não podemos esquecer que essa mobilização das pessoas, eu acho que vem coroar, né, tudo aquilo que nós defendemos aqui no parlamento, e não só o vereador Eduardo Moura, mas vários vereadores que estão nessa legislatura, e nós ficamos impressionados como repentinamente as coisas mudaram de 10 dias para cá, e mudaram para melhor. Eu acho que esses 6 meses tem um divisor de águas muito claro, que são as manifestações populares que começaram nas últimas semanas. Porque até agora eu estava muito frustrado, na verdade, né, porque eu tenho visto a casa rejeitando as propostas que são de interesse da população e aprovando sistematicamente projetos que são do interesse privado, do interesse especialmente do grande capital. Agora, depois das manifestações populares, né, parece que elas estão surtindo efeito e nós conseguimos ter uma primeira vitória, que foi a aprovação, né, por 27 vereadores da instalação da CPI dos ônibus, para investigar a situação do transporte na nossa cidade. Eu achei muito interessante, né, começar o meu mandato, esse é o meu primeiro mandato, e nesses 6 meses ter essa experiência de ver a diferença do funcionamento da Câmara, sem a população nas ruas, sem a população pressionando, e a diferença do que é, né, o trabalho nessa casa com o povo pressionando, com o povo exigindo seus direitos.